comunidade. Nós vamos brigar até o fim por essa solução. Obrigado, a senhora Emília de Souza. Passa a palavra ao senhor Rafael da Mota, que é advogado da Associação de Moradores e Amigos do Horto. Bom dia a todos. Agradeço ao professor deputado Paulo Ferreira o convite para participar de mais uma discussão sobre a questão do horto florestal, que para um advogado eu acho que é uma questão sobretudo de estudo, né? Enfim, tantas violências ao ordenamento jurídico que foi construído de reforma urbana é o que a gente hoje constata. Então acho que qualquer advogado gostaria de ter uma causa como essa. Eu represento aqui o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito do IBMEC, que realmente quem atende, faz assessoria jurídica para a Associação de Moradores, no qual eu sou o coordenador e fico à frente dessa causa, coordenando, enfim, instigando os alunos à pesquisa, que objeto de pesquisa melhor do que esse, sim, possível, né? Então, um breve contexto jurídico para demonstrar de que forma a gente pode dar uma outra perspectiva a essa causa do horto. Bom, como a senhora Cassandra disse muito bem, já tomou um belo tempo da minha fala com a questão jurídica apresentada, enfim, de 621 famílias, nós temos aí 215 ações de integração de posse. Essas ações, todas elas foram distribuídas antes da Constituição Federal de 88, ano de 86, 87, 85. A base legal para a distribuição dessas ações, para a exigência da reintegração de posse, foi o Decreto-Lei 9760 de 46 e o Código Civil de 16, que davam uma visão patrimonialista para a utilização do bem público. Como o professor Biratã falou, o bem público tinha que ser objeto, claro, de captação de vantagens patrimoniais para o Estado e não destinado a direitos sociais. Todas as decisões, a grande maioria, cento e tantas decisões, 150 mais ou menos, já transitaram em julgado, e todas elas na década de 90. E nenhuma dessas decisões citou a Constituição Federal, pasmem, já na década de 90. E todas essas decisões judiciais utilizavam como base, enfim, aquela questão patrimonialista presente no Código de 16, uma visão locatícia do bem público, que é hoje tudo que nós repugnamos. Vocês, enfim, a discussão envolve justamente isso. Bom, depois de Constituição Federal, Estatuto da Cidade de 2001, depois da nossa Lei 11.487, 11.977, enfim, Código Civil de 2002, o contexto jurídico é completamente outro, sobretudo depois da emenda constitucional, que inclui no rol dos direitos sociais o direito à moradia. É nesse novo contexto jurídico e político em que há um posicionamento diverso da União Federal em pelo menos sentar e discutir a causa do horto, enfim, como uma forma de cumprimento de direitos sociais, de dignidade humana e por aí vai. Vejam, nesse novo cenário jurídico, esse plano de regularização fundiária é elaborado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que demonstra de forma técnica a possibilidade concreta de conformação do meio ambiente com a moradia. Isso é uma discussão antiga. Direitos humanos, enfim, a moradia, direito ao meio ambiente, discussão antiga. E o pano de fundo é sempre o meio ambiente para se sobrepor aos interesses de uma comunidade, na sua maioria formada por idosos e pessoas de classe social, potencial econômico mais baixo. Bom, o projeto é apresentado e durante a elaboração desse projeto de regularização fundiária, as ações de integração de posse, elas continuam correndo. Duas dessas ações chamam muito a atenção e são importantes para esse debate. A primeira delas é a ação que correu contra o senhor Delton, em que a juíza, mesmo contrário à posição da autora da ação, União Federal, ela, por ofício, executou o mandado de reintegração de posse. Então, uma ação em que não havia litígio algum, autor e réu queriam a mesma coisa, e a juíza tomou para si a causa e falou, não, eu vou cumprir sob a alegação de indisponibilidade do bem público. Agora, nós temos peça nos autos do processo, um dia antes da reintegração de posse do senhor Delton, que demonstra a União Federal peticionando nos autos, afirmando que não tinha meios para realizar a reintegração de posse, e não foi problema algum, porque a integração de posse foi financiada pela Associação de Amigos do Jardim Botânico, enfim, que compõe a elite da área, onde já se viu uma associação de moradores financiando a reintegração de posse, o que demonstra de forma clara que a questão ambiental é o pano de fundo e a questão econômica prevalece nessa decisão do governo federal, eu não tenho dúvida. Outra decisão importante que nós tivemos
foi na dona Gracinda, citado pela senhora Cassandra também. Senhora Gracinda, a ação de reintegração de posse dela, o mandato estava em vias de ser cumprido, quando a SPU, elaborando o projeto de regularização, para evitar a reintegração de posse da senhora Gracinda, concede, de forma fundamentada, com todos os pareceres técnicos exigidos, concede a concessão de direito real de uso para aquela senhora que faleceu agora aos 95 anos, como Cassandra disse. Ora, mesmo com a CDRU concedida, a juíza federal ignora a presença da CDRU no processo e mantém a reintegração de posse. Nós temos que vir até o CNJ para poder, de alguma forma, suspender aquela reintegração de posse. Só que a CDRU tem um efeito negativo para a comunidade, porque a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, mais uma vez a elite do bairro, se aproveita dessa CDRU para iniciar um procedimento no Tribunal de Contas da União de uso inadequado, ilegal do bem público. Imagina, estava sendo construído um projeto de regularização fundiária, foi concedida um título de regularização de posse para uma senhora de 95 anos que chegou no horto aos 15 e foi instituído um procedimento de ilegalidade na segurança da posse dessa senhora. O TCU toma para si a causa, no meu ver, e algum outro advogado aqui pode concordar comigo, sem qualquer fundamento constitucional. O TCU não tem competência para apreciar a política pública de desenvolvimento urbano, e determina, primeiro, o TCU anula a CDRU que foi otorgada para a senhora Gracinda. Depois, o TCU suspende o projeto de regularização fundiária desenvolvido pela UFRJ. E depois determina a formação de uma comissão interministerial, formada pelo Ministério do Planejamento, a SPU Brasília, a SPU Rio foi excluída do debate, Ministério do Meio Ambiente e Jardim Botânico, maior interessado nisso tudo, Ministério da Cultura e IFAM. Não participam da comissão Ministério da Cidade, não participa da comissão Secretaria de Direitos Humanos e não participa da comissão a comunidade. Por favor, por favor. Essa comissão aprovou, enfim, um projeto de lei há pouco tempo, em que deveria ser improbidade administrativa um prefeito que realizasse regularização fundiária sem que a comunidade participasse. O projeto de lei foi debatido nessa casa. Olha, imagina, a comunidade não foi chamada ao diálogo nessa comissão interministerial. Ao final do trabalho da comissão interministerial, sem qualquer participação da comunidade, frisando aqui, marca-se em maio desse ano, foi isso? Maio desse ano, a apresentação, na verdade um comunicado, não foram dialogar com a comunidade, foi um comunicado à comunidade de que 80% das famílias deveriam ser removidas, 520 famílias, mais de 2.000 pessoas, em prol do desenvolvimento do arboreto do Jardim Botânico, em prol do meio ambiente, que eu não tenho dúvida é o discurso de fundo, é o pano de fundo da questão toda. Claro que a gente ama o Jardim Botânico, claro que todo carioca mais ainda gosta do Jardim Botânico do que todo brasileiro, claro que a gente quer que o Jardim Botânico desenvolva suas funções, e o projeto da UFRJ demonstra que isso é possível e compatível com a presença da comunidade no local. O perímetro apresentado pela comissão interministerial, eu não vi até hoje uma justificativa. Eu só vi foto do perímetro. Agora, de onde vem esse perímetro? Nossa historiadora, Laura, que coordena o Museu do Horto, vai apresentar daqui a pouco, a história dessa comunidade, a ocupação da comunidade. A ocupação foi quase que simultânea com o Jardim Botânico. A comunidade foi formada por funcionários do Jardim Botânico, que à época era uma prática comum. Como é que não pode ser compatibilizado o meio ambiente com o direito à moradia? Se isso realmente acontecer, o meio ambiente se sobrepondo a uma moradia, uma posse histórica. Se a gente quer exemplo do que é posse histórica, é só olhar para o Horto. Se a gente quer exemplo do que é segurança na posse, como requisito, tendo como requisito uma posse histórica, é o caso do Horto. É o caso do Horto. Se o direito ao meio ambiente, alegado aqui, se sobrepor à moradia desses habitantes, a gente pode pegar o marco legal de reforma urbana e rasgar, porque não serve para nada. Frente a essa decisão do Tribunal de Contas, a Associação de Moradores e Amigos do Horto impetrou o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para anular a decisão do Tribunal de Contas, enfim, porque a Comissão Interministerial legitima a sua decisão no parecer do Tribunal de Contas, enfim, no acordo no Tribunal de Contas, de que há necessidade de delimitar um perímetro e tudo mais. A gente busca hoje anular a decisão do Tribunal de Contas, que não há dúvida, na minha opinião, da irregularidade dessa decisão.
enfim, o Tribunal de Contas não tem competência para intervir em política pública, em proposta de política pública de desenvolvimento urbano. Além disso, esperando a decisão, já estou terminando, presidente, além de esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós esperamos, e é o pedido que eu faço para essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, que opine de forma favorável à permanência da comunidade do Horto junto ao governo federal, dada a historicidade da ocupação, dado o preenchimento de todos os requisitos legais de direito à moradia que aquela comunidade tem, e também faço um apelo para que seja requerido por essa comissão, a Comissão Interministerial, o Governo Federal, que apresente, não é, fundamentos históricos, culturais e ambientais para esse perímetro. Porque nós temos o nosso perímetro e também com argumentos ambientais, técnicos, culturais e, sobretudo, jurídicos, podemos nos contrapor a ele. O que a comunidade quer, deputado, é o diálogo, é que seja levado em consideração o que foi construído pela comunidade em parceria técnica com a Universidade Federal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael da Mota, que representou aqui a Associação de Moradores na condição de advogado. Eu passo a palavra à senhora Laura Olivieri Carneiro. Aliás, desculpa, a senhora Maria de Lourdes Lopes da Fonseca, que representa o Conselho Nacional das Cidades. Bom, boa tarde a todos e todas, eu acho que já é boa tarde. E eu estou representando o Conselho das Cidades.